Vamos então ver Apocalipse 3, 7 a 13. E neste texto, João está a escrever uma carta à igreja de Filadélfia, a igreja fraca, mas obediente. A carta à igreja em Filadélfia encoraja os cristãos que se sentem fracos e impotentes a reconhecer que a sua verdadeira força está em Cristo. Não há palavras de reprovação nesta mensagem confortadora. O reino de Deus não depende da força ou da sabedoria humana, mas do poder e da autoridade de Deus. No versículo 7 diz: escreve esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Filadélfia localizava-se perto das montanhas Tímolos, com abertura para as planícies férteis ao leste. A cidade sofreu repetidas vezes severos terremotos, que a deixaram fraca e empobrecida. A chave de Davi significa que Jesus, o Messias, é sucessor de Davi na linhagem real. Retratado como o guardião das portas celestiais, Jesus tem autoridade para abrir e para fechar o caminho para o céu. No versículo 8 diz: sei de tudo o que tu fazes. Abri a porta para ti, uma porta que ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, mas ainda assim obedeceste à minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja em Filadélfia tinha pouca força, pois os cristãos dessa igreja não eram prósperos e não possuíam status ou poder. Mas Cristo lhes abriu uma porta para que pudessem reivindicar a posição e a autoridade dele. Apesar da sua fraqueza, aquela igreja obedeceu à palavra de Cristo e não negou o seu nome debaixo de pressão. No versículo 9 diz então: vê, obriguei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se a seus pés e a reconhecerem que te amo. Os cristãos em Filadélfia tinham sofrido maus tratos nas mãos de judeus anticristãos, como vimos em Apocalipse 2:9. A explicação para a expressão prostrarem-se a teus pés é que no mundo antigo os prisioneiros frequentemente eram forçados a prostrarem-se diante dos seus conquistadores. Os inimigos da igreja terão de reconhecer que os cristãos são aqueles a quem Deus ama. O versículo 10 diz: porque obedeceste à minha ordem, para perseverar eu te irei proteger do grande tempo de provação, que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Jesus protegerá os cristãos que preservarem em meio às provações. O grande tempo de provação refere-se ao fim dos tempos, quando o mundo sofrerá a grande tribulação. No versículo 11 diz: venha em breve, apega-te ao que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os cristãos devem apegar-se firmemente ao que lhes foi dado por Deus e a preservar na dificuldade, de modo a que não percam a coroa, a recompensa aguardada. No versículo 12 diz: o vitorioso se tornará a coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. O cristão vitorioso está seguro na casa de Deus, uma vez que, como coluna do templo, jamais sairá dele. O nome de Deus, que está escrito no cristão, retrata que pertence a Deus. A nova Jerusalém não é um reino construído por seres humanos, mas uma dádiva de Deus, que desce do céu. Um novo nome era sinal da bênção de Deus, e podemos ver exemplos como Abraão, Jacó, Simão, Saulo e outros que receberam novos nomes. Será que temos sido obedientes a Deus, apesar dos nossos medos e falhas?